Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, né? Como eu sempre digo. Bom, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre como anda o meu processo depressivo, né? Para as pessoas que me seguem, geralmente a maioria delas vieram até pelos meus vídeos, da onde eu falo sobre a minha depressão, sobre o meu processo de depressão, que assim é muito longo, porque eu tenho um tipo de depressão que é um dos mais graves, infelizmente, que existe, né? Então eu fui só descobrir depois de muito tempo, né? Depois de bem mais velha, que eu já passava por depressão desde a infância, né? Isso vem de traumas de infância que não convém eu comentar agora. Eu quero falar para vocês a respeito do que eu faço, né, geralmente, e de tudo que eu fiz para eu poder estar aqui diante dessa câmera viva e conversando com vocês. Então, muitas pessoas do meu canal passam por depressão ou cuidam de pessoas, né, de filhos, de pai, de esposo, de esposa que tem depressão. O processo depressivo, ele é bem grave, né? Então requer tratamento com o médico, né? Provavelmente eu terei que fazer tratamento para o resto da vida, porém eu já passei pela fase do fundo do poço, né? Eu realmente passei pela fase do fundo do poço, né? Que é aquela fase que a gente sabe que geralmente as pessoas elas não sobrevivem, né? Elas acabam infelizmente tirando a vida, né? Então eu passei por tudo isso, tudo de ruim que você conhecer, que você tiver conhecimento a respeito do que é ter depressão grave, eu passei, infelizmente. Mas hoje eu vejo por outro lado, né? Isso me serviu de aprendizado, né? Porque eu fui realmente acordar para a vida de que eu tinha um problema grave após a morte da minha mãe e da minha avó, né? Eu passei pela infância, assim, adolescência, tendo depressão. Eu tenho diários em que eu falo dessa tristeza, desse vazio, tremendo, né? Uma tristeza assim sobrenatural, é uma coisa que você não explica. Por quê? Porque a depressão, ela é muito fácil de você enganar as pessoas, porque as pessoas elas veem a aparência, né? Então às vezes você vê uma pessoa sorrindo, você não imagina que essa pessoa passa por um processo depressivo, e às vezes ela passa, porque tem um tipo de depressão que se chama depressão atípica, né? É aquela depressão que a pessoa sorri muito, brinca muito, a pessoa mais animada do grupo, a mais animada da família, mas por trás ela passa por uma tristeza tremenda que nem ela compreende, que ela é julgada pelas pessoas. Eu passei por tudo isso, passei por julgamento, passei por preconceito, até comigo mesma, né? De quando eu cheguei num médico e ele falou: olha, os seus problemas que você está tendo, você precisa tratar com um psiquiatra, né? Que foi aí que eu tive um estalo e falei: realmente eu vou ter que ir para um psiquiatra, né? Que aí, com muito estudo, trocando de médicos, indo em vários médicos, fazendo todo o possível e imaginável, eu fui compreender e fui aceitar, porque a gente também precisa entender que você tem uma doença, precisa aceitar e precisa buscar ajuda, principalmente ajuda médica, né? Então, como eu falei, meu processo depressivo ele é muito longo, porque além da depressão eu tenho outros transtornos. Eu tenho ansiedade crônica, eu sou borderline e tenho bipolaridade. Então sim, são doenças, né? Eu sempre costumo dizer, nunca fale para uma pessoa que é falta de Deus. Eu sou uma pessoa de extrema fé. Eu nunca questionei Deus a respeito disso, jamais. Mas minha fé sempre me ajudou e tanto é que eu estou aqui hoje para isso. Então eu quando
me deparei, né, após a morte da minha mãe. Minha mãe faleceu em 2012. No meu canal tem um vídeo, com certeza vocês já assistiram, do meu relato sobre a morte da minha mãe, que era o meu esteio, ela e minha avó, né? Eu não tive pai, né? Não fui criada por pai, fui criada pela minha mãe e minha avó, e as duas foram o meu esteio. Então, quando eu perdi minha mãe em 2012, quando eu perdi minha avó 6 meses depois, em 2013, eu comecei a adoecer. Eu já sentia tristeza. Antes disso, mesmo com a minha mãe viva, eu já tinha essa coisa da tristeza, de ter vezes que eu não queria viver, que eu não conseguia trabalhar, só que eu, dentro de mim, eu não entendia o que era aquilo, né? E sempre, muita fé, sempre pedindo para Deus, e muitas vezes, até no trabalho, né, eu vivia sorrindo para as pessoas, mesmo com vazio, mesmo triste. Eu passava o dia inteiro fingindo, porque sim, quem tem depressão finge muito, a gente finge muito, sim, né? Isso é perigoso demais. Hoje em dia já não, hoje em dia, se eu tô no meu momento triste, eu tô no meu momento triste. Minha família entende, eu entendo, eu sei o que eu tô passando e sei que vai passar, que são processos, são períodos, né, que eu vou estar mais para baixo, períodos que eu vou estar lá para cima, principalmente por conta da bipolaridade, né? Então eu convido vocês até a estudarem a respeito. Se você passa por um processo depressivo, ou se você cuida de alguém com depressão, procura estudar a respeito. Nunca julgue uma pessoa, jamais julgue, você está com depressão porque é falta de Deus. Você precisa de um emprego, você precisa trabalhar. Não, gente, depressão é uma doença séria, é uma doença grave, uma doença séria, e ela pode levar a pessoa à morte por diversos fatores, não só pelo fato da pessoa tirar a vida dela, tá? A depressão, ela pode te adoecer num ponto de realmente você não suportar tanta tristeza e vir a falecer, tá? Isso é real. Então eu entrei, né, após esse período de que a minha mãe faleceu, ainda demorei um tempo, porque eu não tive tempo de luto. Eu não tive tempo de vivenciar o luto da minha mãe. Então eu já era depressiva, mas vivia a minha vida, levava, empurrava, né, ia empurrando, estava triste, empurrava, mentia para minha família, fingia demais, fingia no trabalho, fingia que estava feliz. Eu era aquela pessoa que animava. Eu sempre trabalhei com público, né? Eu era agente escolar, eu trabalhava com muitos alunos, mais de 500 alunos. Depois me tornei professora, várias classes de 40 alunos, 30 alunos. Então eu sempre lidei com muita gente. Então depois desse período que caiu minha ficha, que minha avó faleceu, eu comecei a adoecer. Comecei a ter crises que eu não sabia explicar, de pavor, de ser socorrida. Às vezes eu cheguei ao ponto de ter que ser socorrida com suspeita de ataque cardíaco, com suspeita de tudo, e eles buscavam, não achava nada. E eu buscando médicos, até que um médico me falou: olha, o seu problema, você precisa ir num psiquiatra, você está passando por alguma coisa, você passou por alguma coisa. Um médico muito legal, um senhor que realmente abriu minha mente. Ele falou assim: você precisa buscar um psiquiatra. E eu tive que passar por cima de tudo que eu imaginava, né, que seria fraqueza, eu mesma, né? Hoje em dia eu sei que não é, né, que é uma doença. Então eu tive que passar por cima de muitas coisas até eu chegar aonde eu estou, né, no ponto em que eu estou, onde eu entendo os meus momentos, onde eu entendo o que eu preciso fazer para melhorar, onde eu entendo que depende de mim para melhorar. A gente precisa do médico, a gente precisa de Deus, a gente precisa de um trabalho, a gente precisa da ajuda da família. Só que se você não der o primeiro passo, é uma pessoa que está te falando que já passou pelo pior. Se você não der o primeiro passo, ninguém vai conseguir te ajudar. Eu sinto muito ser sincera, o pessoal que me segue sabe, eu falo a verdade mesmo, e eu tô te afirmando. Porque eu só consegui
me reerguer quando eu coloquei na minha cabeça, após estudar, eu estudei psicologia dentro do meu processo depressivo. Ninguém diria nada, ninguém diria que eu iria conseguir, porque eu cheguei a um ponto de ficar acamada. Pensa numa pessoa doente ao ponto de ficar acamada. Eu quase perdi os movimentos das minhas pernas, porque eu ficava acamada. Meu marido cuidava de mim, me dava prato de comida na mão para eu comer, senão eu não comia. Me dava água na mão, senão eu não beberia água, eu morreria à míngua. Para tomar banho era com a porta aberta, com alguém olhando na porta ou alguém me dando banho. Para eu ir no banheiro eu não podia ir sozinha, porque eu podia fazer algo contra mim mesma. Então eu passei por tudo isso. Fora as tentativas que eu tive, que graças a Deus não teve sucesso, por isso que eu estou viva aqui e hoje eu procuro ajudar muitas pessoas que passam pelo mesmo. Então assim, quando eu, depois de passar, depois de entender que eu estava doente, buscar ajuda, tomar medicamento, troca medicamento, dá uma melhora, dá uma piora, troca de médico. Tive médico que desistiu do meu caso. Por quê? Porque eu não queria perder um paciente. Sabia que eu era uma paciente com potencial alto de, infelizmente, tirar a vida. Eu tive isso também. Então, não é simples assim, né? Então, o que eu fiz foi, conversando sempre com Deus, pedindo muito para Deus, porque eu virava noites, eu passava às vezes 3 dias sem dormir, tomando remédios, mesmo com remédios. Eu já cheguei a passar 3 dias sem dormir e parar num hospital. E o médico falar para mim, eu não sei como você não teve uma parada cardíaca. Eu nunca vi alguém passar 3 dias sem dormir e ter que tomar uma dose alta de remédio para eu conseguir dormir. Então eu virava noites em claro, sofrendo, muito sofrimento, muita tristeza, mas é uma tristeza que ela te rasga por dentro. É uma tristeza que você não consegue sair de dentro da sua casa, que você não consegue levantar da sua cama. Eu não conseguia, eu não sabia por quê, eu não tinha motivos de fazer aquilo, eu não tinha força física, eu estava extremamente doente. Porém, graças a Deus, eu tenho uma pessoa maravilhosa do meu lado, eu tenho uma filha, né, que isso também era um dos fatores que me deixava pior, porque um dos fatores em que eu não queria mais viver, né, das vezes que eu não queria, era porque eu pensava assim, eu estou sendo um estorvo. Olha só o que eu estou fazendo, meu marido chegando de madrugada, porque ele trabalhava à noite, ele vinha desesperado. E se eu estava dormindo, ele me chacoalhava quando eu tomava remédio demais, porque ele achava que eu estava morta. Então, eles passaram muita coisa terrível comigo. Hoje em dia, eles já conseguem me deixar fazer as coisas, me deixar viajar, me deixar fazer as coisas, porque eles veem a melhora. Mas mesmo assim, quando eu tô longe, ele tá perguntando, você tá bem? Você tá com ansiedade? Você tomou um remédio? Você tá... Porque as crises, elas vêm, elas vão vir, né? Porém, um dia, depois de pedir muito para Deus, pedi mesmo, assim, eu pedia sempre orei muito, nunca questionei Deus, sempre tive muita fé e sempre terei muita fé em Deus, e eu não culpo Deus por isso. Deus não é culpado de nada, né? Como eu já ouvi de pessoas, se você tivesse tanta fé, você teria curado. Quantas pessoas morrem que têm tanta fé, tantas pessoas de fé morrem e a culpa é de Deus? Não é a culpa de Deus, são coisas da vida. E a depressão, ela precisa de você. Para você ficar curado, até nos casos que tem cura, porque tem casos que não tem cura, mas nos casos que tem cura, e em todos os casos, você precisa dar o primeiro passo. Lina, você fala isso porque é muito fácil. Não, quem está falando para você é uma pessoa que esteve no fundo do poço e cavou mais um pouco. Eu estive lá.
Então eu sei o que eu estou falando para você. Eu sei o que você sente. Eu sei o que o seu filho sente. Eu sei o que o seu esposo, o que a sua esposa sente. Eu sei o que eles passam, né? Eu estudei muito, comecei a buscar muito, comecei a entender. Falei, poxa, então, olha, realmente, então é uma doença, então eu preciso de ajuda, então eu preciso me ajudar. Teve um dia que eu não esqueço até hoje, foi um dia que eu tentei levantar da cama, que eu falei assim, eu coloquei na minha cabeça, hoje eu vou fazer uma caminhada, hoje eu vou dar 10 passos no meu quintal. Nem vou fazer uma caminhada, hoje eu vou levantar dessa cama. E quando eu levantei da cama, eu não senti as minhas pernas, eu caí. Quando eu caí, nisso meu esposo estava, acho que fora no quintal, que eu fui tentar levantar, eu não senti as pernas. Deus aí tocou em mim, falou, olha, você tá vendo como você tá? Você tá vendo que a situação que você chegou? Deus sempre conversando comigo. E aí eu fui me levantando, me segurando na janela, eu sentei na cama, chamei meu marido e eu falei, a partir de hoje eu quero mudar. A partir de hoje você vai me ajudar. Nem que você tenha que me segurar pelo braço, eu vou começar a lutar por mim. Que foi quando eu comecei a fazer atividade física. Eu andava 100 metros, parecia que eu tinha andado 1000 léguas. Eu sentia falta de ar, eu passava mal, mas eu falei, não, eu vou dar mais um passo. E fui dando passo atrás de passo, até que eu consegui ter autoridade de chegar no médico e falar, doutor, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu quero melhorar isso, eu quero melhorar isso, esse remédio aqui me causa isso, esse remédio piora os meus pensamentos ruins, eu quero trocar. Então eu comecei a tomar autonomia da minha doença. Tem gente que não gosta que fala minha doença, mas é uma doença, é a doença que eu tenho, né? A gente não pode se enganar também, porque aí você tá dando um tiro no pé. Então eu comecei a tomar autonomia da depressão e falei, não, eu quero mudar isso, eu quero mudar esse remédio aqui só me deixa na cama, eu não quero ficar só na cama, eu quero conseguir andar. E aos poucos eu fui caminhando. Então, quais os fatores que ajudam? Primeiro passo é você admitir que está doente, buscar ajuda. Ah, mas minha família não me apoia, minha família fala que eu tenho que ir para a igreja, minha família fala que isso é demônio, que... Ignora esse tipo de gente, ignora. Coloca na sua cabeça que você tem que buscar ajuda médica, ajuda psicológica. Quem quiser te apoiar, família, amigos, aceite. Quem não quiser, se afaste e pense em você. Então eu comecei aos poucos, pequenas caminhadas, mudava a alimentação, começava a comer melhor, tudo devagarzinho, gente, como se fosse uma criança começando do zero. Tem vídeos meus que eu vejo, antigos, que eu tinha gravado, que eu estava totalmente dopada. Tem fotos minhas que eu tenho guardadas, que eu olho, eu falo, não era eu. Essa pessoa não era eu. Como eu cheguei nesse ponto? Entende? Então eu precisei, sim, passar pelo deserto, para hoje poder falar para você, olha, eu passei pelo deserto, mas eu tô aqui. Tenho minhas fases? Tenho, mas eu sei como sair delas. Tenho os meus momentos que eu preciso sofrer, que eu preciso sentir saudade, que eu preciso passar pelo processo depressivo. Tem as crises de bipolaridade, que no mesmo dia ou eu tô muito feliz e do nada eu tô lá no chão, mas eu sei que é normal, eu sei que vai passar. Então eu vim trazer isso para vocês. Então o que ajuda muito é você buscar as ajudas profissionais, de pessoas profissionais. A fé ajuda demais, lógico, sempre, né? Amigos de verdade ajudam demais. Você fazer atividade física, um bom médico vai ser a primeira coisa que ele vai te falar. Atividade física libera endorfina no seu cérebro. Endorfina é o hormônio da felicidade. Isso vai te ajudar muito. Lina, é muito difícil. Eu sei que é, mas o que é fácil nessa vida? O que é fácil? Não compensa você fazer um sacrifício, porque eu sei que é um sacrifício.
Não compensa você fazer esse sacrifício por você, não é nem pelos outros, é por você e por aqueles que te amam. Compensa, principalmente pensando em você. Então, atividade física que você goste, que você consiga, leitura, estudar. Eu estudei durante o meu processo depressivo, eu estudava demais, eu lia demais, eu preenchia minha mente, eu fui buscando coisas que me traziam uma boa sensação, vídeos que me deixavam alegre, coisas que me deixavam mais feliz de ver. Eu aprendi crochê, né? Quem me segue aí vê os meus crochês. Eu aprendi tudo isso e fiz tudo isso dentro do processo depressivo, numa cama, desenganada, onde ninguém veio aqui, nenhum amigo, nenhum parente veio aqui bater na minha porta e falar: você tá bem, você tá precisando de comida, você tá precisando de remédio. Ninguém. Foi eu e minha família, juntos, que lutamos, batalhamos, e eu tô aqui viva hoje, pronta para ajudar quem eu puder com o meu depoimento. Então busque. Eu ganhei uma cachorrinha na época do meu esposo, que foi o que me deu um gás, porque eu tinha que cuidar dela. Então eu comecei a levantar cedo, porque eu ia limpar a casa, porque eu tinha uma cachorra dentro de casa agora. Então eu comecei a limpar minha casa de novo, que eu não fazia mais. Cuidar da cachorrinha, dar banho, já começou a me dar vida. Então você precisa buscar coisas que te tragam de volta à vida, coisas agradáveis. Meditação não tem nada a ver com religião, gente. Meditação é bem-estar. Fazer uma meditação, ouvir uma oração que você goste, para dormir, se você tem dificuldade para dormir. Até hoje eu faço isso. Ou eu escuto uma meditação para dormir, um barulho de água, um barulho de chuva, coisas que vão te acalmar. Tudo isso é válido. E sempre buscando ajuda profissional, psiquiatra, psicólogos para te ajudar. Porque se você fala para mim assim, muitas pessoas que eu conheço já falaram assim: porque eu tô sem dinheiro, acabou meu dinheiro, eu tô com depressão. Não, meu amor, você não tá com depressão. Depressão não é isso. Depressão não é falta de dinheiro, não é, briguei com o namorado, tô com depressão. Não, depressão é muito além disso. Não são pequenas coisas. Você pode passar por um processo de tristeza, lógico. Assim como o luto. Tem vários tipos de luto. Tem o luto que a gente perde uma pessoa, né? O luto de morte. Tem um luto que você passa quando você perde um emprego de muitos anos que você amava muito. É um processo de luto. Lógico, tem um processo de luto de terminar um relacionamento de muito tempo em que você amava muito a pessoa. Também é um processo de luto. Mas cada coisa tem que ser tratada da forma correta, com um profissional por conta disso, porque ele vai te colocar lá no ponto aonde está o seu problema, né? Então a depressão grave, ela é aquela depressão, aquela tristeza que ela dura meses. Ela não é aquela depressão que dura uns dias, não, já ganhei um dinheiro, já estou bem, Não, isso daí não é depressão, é só uma tristeza. A depressão, ela é um processo grave que dura meses e anos. A minha dura mais de 20 anos de luta. Mais de 20 anos de luta. Então, assim, a gente precisa aprender, estudar, para a gente poder ajudar as pessoas que a gente ama. E a gente precisa se ajudar. Então, as pessoas que hoje me veem e ficam felizes por mim, eu fico muito feliz. Eu agradeço muito, porque as pessoas acompanharam e viram o quanto eu melhorei. E eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de postar aqui. Gente, hoje eu não tô bem. Às vezes eu fico sem postar vídeo, é porque eu tô na fase mais difícil. Volto a postar vídeo, comento, falo: gente, passei por uma fase difícil, mas já tô melhor, já melhorei. Então você vai aprendendo os mecanismos para você se sentir melhor. E o que eu falo para as pessoas que cuidam de pessoas que estão com depressão é: não abandona, não julga,
não cobre da pessoa de jeito nenhum, não cobre, não tenha preconceito, dê carinho, dê amor, ajude, incentive a pessoa, fala: você é lindo, você é linda, você consegue, você é forte, você vai sair dessa. É isso que a gente tem que fazer, apoiar, dar todo o nosso apoio, incentivar, igual meu marido fazia comigo: não, levanta, vamos fazer tal coisa ali comigo, e eu ia com todo esforço, e depois eu via a sensação boa que me dava. Eu falei: poxa, até o ponto de eu chegar a ir para uma academia. Tem os vídeos no meu canal, eu malhando pesado. Muitas vezes eu não conseguia. Muitas vezes era um parto eu levantar da cama para conseguir ir para academia, pegar meu carro e ir para uma academia. Muitas vezes era, mas eu ia. E depois que eu ia, eu falava: nossa, que bom que eu fui, como eu tô me sentindo bem. Isso me fazia bem. E realmente liberava hormônios em mim que me faziam me sentir bem, entende? Então, do principal que eu puder dar de conselho para vocês: atividade física, atividade mental, aprende a fazer uma coisa nova, leia bons livros, livros de autoajuda, livros de psicologia, entenda mais o que você está passando, peça ajuda quando você estiver fraco, ore para Deus, faça tudo que te faz sentir bem. Então foi assim que eu consegui hoje estar viva, né? Porque eu tive pessoas que, quando eu tentei partir, né, para não falar a palavra aqui, teve pessoas muito próximas que falaram: ah, mas você não conseguiu? Se você quisesse mesmo morrer, você teria pulado de uma ponte. Eu já ouvi isso de pessoas muito próximas. Presta atenção. Aí eu falo para essa pessoa e para essas pessoas: e quem te falou que a pessoa que tira a vida, quem falou para você que essa pessoa quer morrer? A pessoa, ela não quer morrer. O suicida não quer morrer. Estou te afirmando por conhecimento de causa. A pessoa que tira a vida, ela não quer morrer. Entenda isso. A pessoa que tira a vida, ela chegou num ponto da dor tão grande que viver se tornou insuportável. E o que resta, tentar partir. Então jamais, eu não quero que jamais nenhum de vocês ouçam o que eu já escutei. Se você quisesse mesmo, olha, se fosse eu pularia daquela ponte ali, eu pularia de um prédio, eu me jogaria num caminhão. Eu já ouvi tudo isso. Mas eu não queria morrer. Eu queria acabar com a dor, eu queria acabar com a culpa que eu sentia da minha família, ver minha família sofrendo, ver minha família tendo que me vigiar 24 horas. Eu era vigiada 24 horas. Isso era uma dor para mim, assim, tremenda, tremenda. Era uma culpa que me consumia. Eu pensava só assim: eu preciso partir porque eu não quero que eles passem por isso. Eu não quero ver meu marido cuidando de mim numa cama. Eu não quero, ele não merece. Eu não quero ver minha filha sem uma mãe, com uma mãe doente, adoentada numa cama. Eu não quero isso, então eu quero partir porque é mais fácil. Mas não era mais fácil. Mais fácil foi fazer o que eu fiz, que foi levantar, me arrastar, rastejar, lutar, e até hoje eu faço isso. Então sigam os meus conselhos. Atividade física, um pouquinho de força de vontade, um pouquinho só de força de vontade. Faz um esforcinho que eu te garanto que você vai se sentir muito melhor. E se apoie nas pessoas boas. Pare de se apoiar em pessoas tóxicas. Afaste pessoas tóxicas da sua vida. Isso te adoece. Afasta. Vai doer, vai sofrer? Vai. Mas é assim, a vida é assim. Jesus não passou por um deserto inteiro sem precisar, sendo filho de Deus. Ele passou pelo deserto. Por que você e eu, que não somos nada aqui nessa terra, não vamos passar pelo deserto e não vamos seguir a imagem de Cristo e correr atrás? Vamos lutar. Enquanto há vida, viverei. Então essa é a minha frase hoje. Enquanto houver vida, viverei.
Então pense da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por vocês estarem felizes com a minha melhora, que é evidente. Porém, eu tenho consciência de que é um processo. Então eu entendo, tenho consciência, eu me respeito, né, apesar de tudo. E eu sei que vai passar. Uma hora eu vou estar pior, uma hora eu vou estar melhor. Tudo passa na vida, né? Enquanto a gente tiver vida, tudo passa. Então eu desejo melhor para vocês. Se você estiver passando por isso, ou tiver alguém que está passando por isso, eu desejo que você siga os conselhos, estude muito a respeito mesmo. Preencha a sua cabeça, preencha com coisas boas. Deixe tudo que for ruim, tudo que te fizer mal, deixe fora, deixe de lado, afaste. E só busque aquilo que te traz tranquilidade, que te traz paz, que te traz aquele fôlego de vida. Faça isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, tá? Compartilha com alguém que vocês acham que vai gostar ou que precisa ouvir aqui de uma sobrevivente, né? Porque realmente eu sou uma sobrevivente e uma batalhadora. Nunca vou deixar de batalhar, jamais vou desistir, porque eu tenho Deus do meu lado e Ele me quer aqui, tá bom? Fiquem todos bem, pessoal. Espero ver vocês em breve num próximo vídeo. Fiquem com Deus e se cuidem e comecem a partir de hoje. Não deixe para amanhã. Começa agora. Eu quero ver, tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.